Olá, muito boa tarde. Regressamos neste dia para aprofundar a proposta litúrgica do próximo domingo, mas porque o mês para muitos já é de férias, vamos repartir a análise bíblica com alguma proposta cultural para estes dias, que para alguns já são de descanso. Connosco está o Padre João Lourenço, professor de Sagrada Escritura na Universidade Católica Portuguesa. Olá, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar uma vez mais aqui connosco. Na realidade, há muita gente que por este mês de agosto já goza os seus habituais dias de descanso. Quem se queixa todo o ano que não tem tempo para a leitura, para visitar este ou aquele lugar, agora tem essa ocasião. Vamos aproveitar também estes momentos iniciais do nosso programa nessa linha. Padre João, o que é que recomenda, digamos assim, de proposta para quem por estes dias tem mais algum tempo livre? Ora, então, boa tarde, e quem tem férias neste mês e está a iniciá-las, também os votos de umas boas férias e um bom descanso. Pois este tempo, como o Henrique acaba de dizer, de férias, pode ter ou pode ser aproveitado e vivido em duas dimensões. Uma, que é aquela, enfim, de se entregar ao dolce far niente, não é? Que muita gente utiliza e tornou isso como paradigma de férias. Umas verdadeiras férias, hoje toda a gente vai dizendo, embora depois provavelmente não são muitos a pô-lo em prática, é um estar diferente, é um fazer diferente, é um alterar e mudar hábitos construídos, tradições adquiridas, formas de ser, implicações que se vão acumulando na vida e, portanto, fazer algo de uma forma diferente, até porque isso, creio eu, que descansa o espírito, mas também muitas dessas coisas fazem bem ao corpo. E, portanto, há aqui uma mais-valia dupla. E uma dessas mais-valias pode ser, por exemplo, ler em férias aquilo que durante o ano não é possível fazer. Aproveitar um bom livro, e desses bons livros, há aqueles livros um bocadinho da literatura tradicional, o romance, a poesia, até um livro de história, de um tema importante que às vezes selecionamos, que ao mesmo tempo que cultivam, também ajudam a descontrair. Mas também há quem possa aproveitar neste tempo para fazer uma outra leitura mais densa, mais pesada, vamos dizer assim, mais aprofundada sobre temas, incluindo, já que estamos dentro de um programa religioso, temas que têm a ver com a mensagem ou a doutrina cristã, às vezes até para corrigir erros ou tradições acumuladas. Fazer das férias também é uma oportunidade de formação, não é? Fazer das férias uma oportunidade de formação, não apenas numa linha de descanso, não apenas numa linha de informação, mas também numa linha de aprofundamento formativo. E nesse sentido, eu, enfim, porque tive a oportunidade nos últimos tempos, há cerca de um mês, ter acesso a esta obra do Padre Armindo dos Santos Vaz, um carmelita, que tem dedicado muito da sua vida ao estudo das tradições dos Gênesis, das origens, e não santo por ser das origens, não é que essas tradições sejam mais importantes, mas é porque elas entraram nos paradigmas da nossa existência de uma forma muitas vezes demasiado pesada, demasiado absolutista, servindo muitas dessas tradições, às vezes até como argumentos justificativos para cobrir outras questões que não têm nada a ver com a realidade. E o livro, então, que eu acho que tinha muito interesse, elaborado ultimamente e que vem na sequência de muitos dos seus estudos, e este livro é uma espécie de síntese de vários desses estudos, é um trabalho que tem como título Criação Divina sem Pecado Humano. Isto tem a ver, naturalmente, com a história da criação do homem e dos primeiros momentos da consciência humana, que é mais do que isso. Não se trata tanto da criação como tal, trata-se mais da consciência humana, da moralidade e da relação, enfim, com o transcendente. E nesse sentido, este trabalho, que é denso, que é pesado,
pode ganhar ao ser lido em tempo de férias, com mais descontração, porque exige um pouco ir à frente e voltar atrás, exige parar e refletir, exige até muitas vezes confrontar com o texto, não o que está na escritura, mas aquele que temos na cabeça, e outras vezes aquele que ouvimos repetido ao longo de décadas. E seria importante, portanto, poder aprofundar. Não vai resolver o problema, não resolve os problemas. O texto, este livro não tem uma perspectiva, não é um texto de receitas, é um texto de reflexão, uma reflexão profunda, científica. Na origem do texto estão provas até académicas, que depois o autor melhorou no sentido de torná-lo mais acessível, mas é de facto um texto denso que ajuda a enquadrar, porventura de forma diferente, aquilo que muitas vezes fomos construídos a partir de audições e de ensinamentos, às vezes marcados por épocas, e que é preciso reler, porventura, com olhos novos e, acima de tudo, com um coração novo. E depois é uma obra que nos remete para algo que marca o imaginário das pessoas, Exatamente, que é aquela falta original. Há um imaginário que está associado... O imaginário montado acerca da primeira queda do homem. Há um imaginário que está montado sobre alguns dos textos aqui estudados, e é um imaginário demasiado, eu diria, pesado, para não utilizar adjetivos menos agradáveis. Portanto, um imaginário demasiado pesado, que algumas vezes acarreta consigo atitudes um pouco, diria, escabrosas quase, não é? Porque se imaginam determinadas situações, determinadas figuras, e isso depois é usado para tudo e para nada, sei lá, por exemplo, até na argumentação, muitas vezes, das famílias que têm a ver com os sacramentos, que são uma realidade positiva e são apresentados a partir, muitas vezes, de leituras deformadas destes textos de forma negativa. Não é? E, portanto, há, efetivamente, uma necessidade de olhar para estes textos de uma forma diferente, repensá-los e ver o que é que eles têm como dimensão de gratuidade oblativa daquilo que são as origens da vida cristã, a vida humana, e como é que ela pode ser lida e relida à luz do mistério salvífico de Cristo. Muito bem, fica o convite a uma viagem até ao Gênesis, não é? Que estão aqui muito bem abordados nesta obra do Padre Armindo Vaz, e é um livro editado pelas edições paulinas. Vamos então a espreitar a liturgia do próximo domingo, que será 18º domingo do tempo comum, e, Padre João, desta vez o enquadramento é um bocadinho a atitude que assumimos perante os bens deste mundo, não é? O efêmero daquilo que tantas vezes nos move a vida e os próprios objetivos de vida. Sim, é um conjunto de textos que vale muito na linha daquilo que o Henrique acaba de dizer, onde é que nós colocamos o centro das nossas opções. O que é que tem, essencialmente, valor? O que é que constitui centralidade? É as coisas materiais em si, ou é o espírito que deve presidir ao uso dessas coisas, à presença do mundo, à forma como saboreamos a vida? E eu acho que há aqui uma lição muito interessante. Às vezes, ao ler estes textos, eu espanto-me um pouco, porque parece que estes são textos do tempo de hoje. E não são textos de um tempo do passado, porque hoje, de facto, há muita gente que saboreia a vida de uma forma diferente. Não quer dizer com isso que se deixe o empenho e o compromisso com o trabalho, com a transformação da sociedade, com os valores sociais. Mas a subjugação da vida a todo esse conjunto de coisas, que por vezes são positivas, outras vezes são mal organizadas e se tornam negativas, isto leva-nos a olhar para a pessoa de Jesus de uma forma diferente. Não está aqui uma perspectiva de libertino, de alguém que é
revolucionário no sentido que hoje nós lhe damos. Não, está uma atitude espiritual diferente. Uma atitude espiritual não é de desprezo das coisas, é de fundamentação dos valores da vida que devem presidir a tudo mais. Antes das coisas está exatamente uma atitude de vida, um conjunto de princípios, que é muito importante. Estes textos, particularmente o Evangelho, não são textos que possamos situar na ordem da moralidade, ou seja, não são textos de condenação ou de exclusão, não. São textos de proposta, são interpelações. E nesse sentido não há aqui nada de reprovável, a não ser aquilo que é, de facto, as atitudes que muitas vezes se têm diante das coisas temporais. Muito bem, vamos então escutar o Evangelho, que é de Lucas e que é proposto para este 18º domingo do Tempo Comum. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diz a meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu-lhe: Amigo, quem me fez juiz ou árbitro das vossas partilhas? Depois disse aos presentes: Vede bem, guardai-vos de toda a avareza. A vida de uma pessoa não depende da abundância dos seus bens. E disse-lhes esta parábola: O campo de um homem rico tinha produzido excelente colheita. Ele pensou consigo: Que hei de fazer, pois não tenho onde guardar a minha colheita? Vou fazer assim: deitarei abaixo os meus celeiros para construir outros maiores, onde guardarei todo o meu trigo e os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: Minha alma, tens muitos bens em depósito para longos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus respondeu-lhe: Insensato, esta noite terás de entregar a tua alma. O que preparaste, para quem será? Assim acontece a quem acumula para si, em vez de se tornar rico aos olhos de Deus. Padre João, na realidade está aí a parábola do rico insensato, que nos remete para categorias de funcionamento social que são muito presentes e marcam muito as categorias de sucesso deste nosso mundo que habitamos. Exatamente. Nós hoje vivemos um bocadinho essas categorias de sucesso, da excelência, marcadas por, acho eu, 3 grandes características da nossa sociedade. A cobiça é uma coisa terrível. A ganância e a avareza. São três dimensões. Todas elas são irmãs, as 3 são irmãs umas das outras, ou seja, formam um trio conjunto. E este trio normalmente cega as pessoas. Cega-as de tal maneira que elas já não veem nada mais do que sejam as coisas materiais. E, portanto, há aqui da parte de Jesus um chamar a atenção, exatamente como há pouco dizia, ele não está a condenar o resto, está a interpelar de que há valores mais importantes do que as coisas temporais. E nesse sentido é importante, e acho que hoje também é um imperativo, que não percamos o sentido do amanhã, do futuro, da esperança. Porque quando as pessoas agarram demasiado às coisas como tais, elas só veem o hoje, só veem o como, só veem a técnica e os processos para extorquir ou para obter. A nossa sociedade está cheia disto, não é? Está cheia disto. A nossa sociedade, principalmente na órbita política e administrativa, esta é a educação que se tem dado. É o sistema operativo. É o sistema operativo que mata toda a identidade humana. O ser humano é um ser que deve saborear a vida mais do que arrebanhar o mundo saltando às costas de tudo e de todos. Saltando às costas de tudo e de todos. E por isso eu acho que este texto, e até meditado em tempo de férias, é muito oportuno, porque deve ajudar um bocadinho as pessoas a verem, de facto, o que é importante na vida.
e comparar um bocado entre as coisas e a forma como as obtêm e a vergonha, a falta de dignidade que tudo isso representa e os argumentos que se utilizam, as estratégias, as artimanhas que matam toda a identidade humana. O homem não é um ser criado e vivente para viver a partir de artimanhas e de artifícios. É para viver, acima de tudo, para a partilha, para a comunhão. E quando se tem estes processos, que estão implícitos muito nesta parábola e nos pressupostos à parábola, ajudam-nos a perceber de facto isto. E Jesus começa logo com um exemplo. Eu acho que, enfim, este exemplo é o mais bonito deste texto. Este exemplo é o mais bonito deste texto, porque é aquela realidade com que as pessoas com que mais amarguradas vivem na vida, com quem eu tenho contactado, dois tipos, mas um, pronto, fica do outro lado, mas há um conjunto de pessoas que vivem amarguradas, as questões das partilhas, as artimanhas, as lutas, as tensões, os conflitos, os ódios que se criam a partir disto, que depois não se justificam. E, de facto, aquela sentença que Jesus dá no final da parábola, às vezes podemos até discordar dela, para ser que não dá, mas para que é que isto serviu? Em vez de estudar para quem vais desejar, para que é que isto te serviu? O que é que tu ganhaste a partir daqui? De facto, há toda uma desconstrução da identidade humana como tal, que esta parábola reflete muito bem e que vale a pena de vez em quando meditar, parar um bocadinho, as férias esse tempo de paragem, vamos ouvi-la e vamos ver e como é que aplicá-la e corrigir alguma coisa que porventura devemos fazer. De alguma forma a reflexão continua nesta linha na primeira leitura de Coelete, ou Eclesiastes, que também volta a sublinhar que uma perspectiva demasiado centrada na questão dos bens materiais depois também fecha o horizonte ao homem para outras realidades. Exatamente, diz, fecha o homem e chama-nos esta leitura que vem do mundo sapiencial, da cultura bíblica de tradição um bocadinho helénica ou helenista, vem-nos mostrar que há uma coisa que é importante. O texto não desfaz a importância do trabalho, mas diz uma coisa, um princípio, é que o homem não é para o trabalho, mas o trabalho sim é que é para o homem. Ou seja, o trabalho deve estar ao serviço do homem. E hoje também nisto nós temos, de facto, em termos sociais, muita coisa a aprender e muita coisa a reconstruir. Vemos como hoje funcionam as empresas, as formas como muita gente é esmagada, vemos a forma como muitas vezes as necessidades da própria estrutura social da família, concretamente, ou outras, não são consideradas, não são atendidas. Vemos como o que não dá rentabilidade máxima é posto imediatamente de lado. Isso, enfim, hoje em dia a política empresarial de chegar a determinadas fases da vida e pôr imediatamente as pessoas na prateleira, matando-as literalmente, ou então a atenção dada aos idosos nas famílias, muitas vezes também. Portanto, isto não é apenas uma questão muito empresarial, é uma questão de mentalidade, claro. De construção da sociedade e principalmente de formação. O que está aqui, eu diria já, refletido, já não são os ecos da formação, é os ecos da deformação, que se claro. Foi implantando progressivamente, tudo por baixo da capa do sucesso, da excelência e do proveito. O proveito como o valor máximo. É importante ter proveito. E ninguém vive para aquecer, como sempre dissemos, ninguém trabalha para aquecer. Mas é preciso ver que isso não são os valores máximos da sociedade. Claro. E para termos esta verdadeira percepção de Cristo e do que Ele significa na nossa vida, também teremos então que prescindir de uns quantos deuses que nos marcam muitas vezes os dias, e isto é um bocadinho o que nos diz já a segunda leitura do Paulo aos Colossenses. De facto, nós vivemos numa sociedade,
por um lado se diz agnóstica, mas construiu muitas divindades de trazer por casa a imagem e semelhança daquilo. Nesse aspecto, eu acho que nunca, em nenhum tempo, nós construímos tantos deuses, como Nietzsche dizia que Deus criou o homem à sua imagem, o homem criou deuses à sua imagem. E os deuses que a sociedade moderna criou é exatamente este, do sucesso, da fama, da high society, da olá, e de outras coisas como estamos. E é impossível todos caberem nessas categorias, por isso há uma multidão enorme de excluídos também. E isso tudo vai excluir todo. Nós hoje excluímos por dar aquela palha, excluímos logo imediatamente, até excluímos por aquilo que as pessoas não têm culpa nenhuma, que é a questão da idade, do bilhete de identidade. Muitas vezes das aptidões que lhes queremos exigir, mas que nunca lhes demos a oportunidade de as ter. Do enquadramento social que sempre lhe negamos e que a certa altura partimos como que pressupondo que isso possa existir. Portanto, Paulo tem aqui um texto na carta aos Colossenses, um texto que é, acima de tudo, um texto catequético, porque, no fundo, está a dizer-nos que temos o que podemos substituir várias destas atitudes, mas acima, claro, os falsos deuses que nós adoramos. Eles estão aqui implícitos e passam muito por esta ganância, por esta arrogância social, por estes paradigmas modernos, que de modernos não têm nada porque esvaziam a sociedade de tudo aquilo que ela deve ser, que é humanista. E estes dias, que para alguns são de férias, são uma excelente ocasião, então, para pôr a mão na consciência e para a pessoa repensar e reformatar os meses que aí vêm já numa outra perspectiva. Sim, senhor, assim o esperamos. Muito obrigado, Padre. Nesse sentido, valerá a pena fazer umas boas férias. Claro, muito obrigado, Padre João. Lembro ainda que mais logo na Antena 1, pelas 22h45, pode escutar a edição rádio do programa Eclésia. Tenha, então, uma muito boa tarde. Se for esse o caso, também umas boas férias.